Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos tratar agora de interferências dentro de uma rede sem fio. Isso é fundamental vocês entenderem os conceitos, porque isso está diretamente ligado à performance, isso está diretamente ligado à disponibilidade da sua rede. Vocês vão aprender que se eu fizer um ataque do tipo jam, nada mais é do que gerar uma outra onda interferindo na onda da rede sem fio, na qual eu posso parar por completo uma rede sem fio. Então, agora vamos passar para vocês os conceitos principais no que tange a transmissão e as interferências inerentes à rede sem fio. Bem, dentro do ambiente de rede sem fio, várias são as fontes capazes de alterar o fluxo normal das ondas eletromagnéticas. Tá? Então, coloquei alguns exemplos, como fones de micro-ondas, celular, telefone sem fio. Acho que eu já até comentei com vocês, vocês têm que se preocupar muito com a faixa de frequência, porque alguns telefones sem fio trabalham na faixa de frequência de 2.4 GHz. E como nós já vimos, tanto a 802.11G e a N, eles sofrem interferência muito forte dentro de 2.4 GHz. Tá? Então, quando nós trabalhamos com transmissão de dados usando rede sem fio, nós temos que nos preocupar com equipamentos capazes de injetar ruído dentro da nossa rede. Bem, nós já estudamos que nós temos as nossas três principais redes que nós vamos trabalhar, que é 1, 6 e 11, apesar do que eu ter 14 canais. Então, simplesmente colocando no canal certo, você evita o overlapping de um canal com outro. Tá? E nesse overlapping, um sinal é capaz de interferir e degradar a performance do ambiente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, que nós vamos aprender lá na frente, no processo de site survey, é identificar os canais próximos e ir ajustando o seu canal de acordo com os canais disponíveis e a potência de cada canal que está próximo da sua rede. Então, isso é uma coisa fundamental. Não é só mudar ou para 1, ou para 6, ou para 11. Então, você pode identificar que eu tenho vários canais 11 próximos da minha rede, vários canais 6, vários canais 1, mas você tem que identificar a força, porque a força também influencia diretamente na performance, tá? No nível do ruído, no nível da interferência que ela pode dar dentro do seu sistema. Então, o primeiro ponto que eu vou falar é sobre o estudo de propagação, lembrando que a atenuação está em função da distância, ou seja, quanto maior for a distância, menos energia, eu vou perdendo energia e o sinal cada vez vai ficando mais fraco. Então, atenuar o sinal significa deixá-lo mais fraco, ou seja, mexer na sua amplitude ou no seu ganho. A propagação depende dos meios de comunicação. Então, basicamente, a velocidade, né, no espaço é algo em torno de 300 mil km por segundo, mas se for para a água, esse valor muda. Se for na madeira, ele muda, porque ele vai ter uma maior absorção. Então, a atenuação está diretamente ligada, a interferência está diretamente ligada aos meios. Nós vamos ver alguns deles. Outra situação, eu tenho uma onda, ela pode muito bem se refletir numa parede ou refletir no espelho, num vidro, e ela é capaz de alterar o seu caminho e fazer com que o mesmo sinal chegue em tempos diferentes, o suficiente para interferir no outro sinal e a performance ficar ruim. Tá? Então, outra situação, a atenuação aumenta em função da distância, ou seja, quanto maior a distância, mais perda de sinal, e a atenuação da frequência, ou seja, quanto maior a frequência, maior a capacidade do sinal sofrer uma atenuação, uma diminuição da sua amplitude e, obviamente, um desempenho ruim na sua rede sem fio. E, obviamente, o meio
na qual você está transmitindo os dados, influencia diretamente o nível de fator de atenuação no seu ambiente. Então, um dos problemas que nós temos na rede sem fio é a reflexão. Você tem um sinal de entrada que está chegando, ele bate no meio e acaba refletindo para uma outra direção. Lembre-se que eu posso ter múltiplos paths, múltiplos caminhos, porque o sinal ele bateu e foi refletindo e chegando em vários caminhos diferentes num único ponto. Isso acaba, obviamente, gerando um problema na sua rede sem fio. Outro problema que é a refração, que é quando você passa de um meio para o outro. Então aqui tem um exemplo clássico, eu tenho uma superfície de vidro, tá? E eu tenho o meu sinal, que ele entra e ele é ligeiramente deslocado ou refratado para uma outra direção. Tá? Dentro de numa visão outside ou outdoor, eu tenho duas redes direcionadas, e eu tenho o meu, através do vapor de ar frio, o sinal acaba sendo refratado, ou seja, ele acaba sendo mudado a sua direção. Existe uma mudança na direção daquele sinal. Outra situação que é a difração, que é a capacidade de eu absorver um pedaço do meu sinal e direcioná-lo ele para um caminho diferente. Eu tenho uma superfície, por exemplo, o topo de um telhado, eu chego o sinal e observo que esse sinal acaba sendo refletido ou difratado para várias localidades. O outro conceito é o espalhamento, tá? Que você tem um sinal que ele bate numa superfície irregular, tá? E esse sinal ele é espalhado, que é scattering, tá? Ou scattered, espalhamento, espalhado, ele se espalha para diversos caminhos diferentes. Absorção, que é quando você passa de um meio para o outro, isso depende muito do meio pela qual você está passando, para você ter uma absorção do seu sinal. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Alguns materiais, só traduzindo algumas coisas, né? Brick é tijolo, né? Tijolo de concreto ou bloco de concreto, cada vez que ele passa ele perde lá menos 12 decibéis, uma parede de fundação, menos 15 decibéis, nós vamos ver lá na frente esses valores, tá? Qualquer obstáculo de metal, menos 10 decibéis. Então, para cada tipo de meio de material, existe uma atenuação que acaba degradando o meu sinal. Nesse caso, eu estou degradando através de absorção. Bem, para você transmitir os dados, você tem que codificar. Então, existe, chamamos de modulação. Então, normalmente, quando você quer transmitir um sinal, você tem uma onda que carrega uma outra onda dentro dele. Isso nós chamamos de modulação. Então, tem vários tipos de modulação. Modulação por amplitude, modulação por fase, modulação por frequência. Então, é a forma como eu insiro meus dados dentro de uma forma de onda e uma onda de principal carrega esses dados que depois vão ser decodificados na outra extremidade. Então, eu acabei de citar para vocês, né, os tipos de modulação. Lá em sala eu tenho um sinal digital, 0 e 1. Então, observe que eu tenho, de acordo com o tipo de sinal positivo ou negativo, eu tenho modulação por amplitude, que é a primeira. Cada vez que aparece o sinal 1, aparece algum sinal. Quando não tem sinal nenhum, ele aparece 0. No outro, eu tenho a modulação por fase. Cada vez que muda o bit, a fase inverte. Tá? E modulação por frequência. O de cima da modulação por frequência. Observe que quando é o 0, a frequência é menor. E a amplitude, obviamente, o sinal é maior. Quando você muda para o bit 1, a frequência vai ficando cada vez mais estreita. A forma de onda fica estreita, significa que eu mudei a frequência. E embaixo, eu estou mudando em graus o sentido do meu sinal. É o que nós chamamos de phase, ou por fase. Tá? A minha modulação é baseada pela fase. Se está defasado em 360, se está defasado em 180, depende da tecnologia que foi utilizada para definir quantos graus o meu ambiente está defasado. Então, um dos primeiros ambientes de modulação
que é o espectro espalhado com frequência de saltos, né? Frequency hopping, quer dizer, frequência, hopping é salto, spread, espalhado, espectro. Então, frequência saltante através do espalhamento de espectro. Então, isso é baseado no 802.11 tradicional, tá? As frequências, cada vez que modifica a frequência, ele dá um salto no sinal, vocês vão ver aqueles tracinhos ali, e a taxa de transmissão de 1 a 2 megabits por segundo. Aí entra o Directed Sequence Spread Spectrum, ou seja, o espectro espalhado por sequenciamento direto. Aí você já começa a definir 14 canais, cada canal com a sua própria faixa de frequência de 22 MHz, tendo um valor inicial e um valor final, estando também na frequência Industrial Scientific Medical, ISM, operando em 2.4 GHz de frequência. E é mais ou menos assim que funciona. Eu tenho o sinal de entrada, eu tenho o bit transmitido, e ali eu tenho justamente a sequência que eu recebo, tá, daquele dado, e eu consigo montar a minha saída. Aí vem o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, aí já é basicamente utilizado nas frequências de 2.4 e 5 GHz, canais de 20 MHz, e é basicamente usado na 802.11a, 802.11g, e também aí tem uma modificação, que é o HT, que eu posso trabalhar com várias antenas, normalmente são 3 antenas, onde cada antena transmite um pedacinho da minha informação, por isso que eu consigo chegar a 450 megabits por segundo em alto desempenho. E aqui é basicamente uma ideia como é que funciona multiplexação por divisão de frequência ortogonal. Basicamente ele faz uma comparação onde eu tenho um carro, tá? E esse caminhão ele é dividido, pega-se a carga, tá? E pega essa carga e divido para 4 caminhões entregarem a minha informação. Então nós chamamos de portadora, que é o cara que vai carregar, tá? E essa informação é dividida em vários pedaços. Quer dizer, eu pego o valor original, divido ele, tá, em 5 pedacinhos, e depois eu distribuo para esses caminhões, cada um carrega um pedaço da informação, quer dizer, eu consigo carregar muito mais informações do que somente um único caminhão. Essa que é a ideia. Aqui novamente são os canais, quando você trabalha com frequência de 5 GHz, só para nível de curiosidade, você não tem que decorar isso. Então, relembrando, basicamente você tem um FDM, que é o 802.11g, que opera em 54 megabits por segundo. E o HT é o FDM, que é o mais atual, que é utilizado no padrão, que a maioria está utilizando no mercado, que é o 802.11n, que pode chegar até 300, até 450 megabits por segundo, tá? Mas na prática é 300, mas na teoria 450 megabits por segundo. Uma outra unidade básica para entender é o conceito de potência. Potência é igual a força capaz de impulsionar os elétrons, que é tensão, e corrente, que é o movimento ordenado dos elétrons dentro de um circuito fechado. Para eu calcular a potência, eu vou ter tensão versus corrente, e o valor que eu vou receber é em watts. Então, só para a gente ter uma noção, 1 miliwatt é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3 watts. Tá? E um access point ele pode variar de 300 miliwatts até 100 miliwatts de potência. Obviamente, quanto maior a potência, mais força eu entrego para o meu sinal. Tá? O IRP é o valor isotrópico de energia irradiada por uma antena, quer dizer, é o valor, desde quando eu saio do access point, ele vai sofrendo a atenuação no meio até chegar à saída da antena. Então o IRP é a soma de todas as perdas que acontecem no meio do conector, cabo,
e até a hora que ele é irradiado pela antena. Onde está ali RF beam, beam significa feixe, onde é lançado o feixe de radiofrequência. Então eu tenho a potência do vortex point menos toda a potência que é perdida nesse meio, mais a potência da própria antena. Tá? Já que a antena também tem avaliada em ganho. Ok? Então aqui está a forma do ganho. Então você observa a potência de saída versus potência. Claro que alguns livros, gente, eles colocam como potência de saída dividido pela potência de entrada. Mas a matemática disso daí é 10 vezes log de 10 de potência de saída sobre potência de entrada. Então aqui realmente eu tenho um valor exato do ganho em decibel, que é a unidade de medida, da potência que eu estou transmitindo desde a hora que sai desde a hora que sai do meu equipamento, chega no meu equipamento, até a hora que ele sai pela antena. Bem, um outro conceito importante em radiofrequência é em relação a que é perda e o que é ganho. Então, por exemplo, quando eu digo que eu estou tendo uma perda de menos 3 decibéis, significa que eu estou perdendo 50% de potência. Se eu estou ganhando mais 3 decibéis, eu estou multiplicando a minha potência por 2. Então, se eu tenho menos 10, significa que eu estou dividindo por 10 a minha potência. Estou ganhando mais 10 dB, significa que eu estou multiplicando por 10 vezes a minha potência. Isso aí é interessante para os cálculos que a gente vai fazer agora. Então, só relembrando o conceito, dBm, decibel miliwatt, que ele é baseado, é tudo como referenciado a 1 miliwatt, ou seja, se eu tiver 0 dBm, significa que eu tenho 1 miliwatt. Essa aqui é a regra do jogo, quando se trabalha com decibel miliwatt. Como é que eu calculo isso, gente? Dessa forma aqui estão as formas matemáticas de como é que você calcula miliwatt e para dBm. Novamente, como é que eu converto de um lado para o outro. E aqui, justamente, 0 dBm é equivalente a 1 miliwatt. Então, 3 dBm, 10 miliwatt. 6 dBm multiplica por 2, 100 miliwatt. 9 dBm multiplica o anterior por 3. E aí vai. Multiplica por 2, desculpe. Então eu vou dobrando cada vez que eu aumento 3 decibéis. Aí eu coloquei um exemplo. Vamos transformar 43 decibel miliwatt em miliwatt. Então vamos lá, 43. Eu vou sempre transformar isso em 10 e 3. Então eu dividi 43 equivalente a 10 mais 10 mais 10 mais 3. Então se eu tenho mais 10 decibel, eu tenho 1 miliwatt vezes 10, 100 miliwatt. Eu vou pegar a saída desse e vou alimentar o próximo. Então 10 miliwatt vezes mais 10 dBm, 100 miliwatt. E eu vou pegar 100 miliwatt, vou multiplicar por mais 10 e vou ter 1000 miliwatt. E eu vou ter 1 miliwatt vezes 10, 10.000 miliwatt. E o 3 significa multiplicar por 2. Então eu vou pegar 10.000 miliwatt e vou multiplicar por 2, que eu vou encontrar 20 miliwatts, que é equivalente a 20 watts de potência. Então não é tão difícil fazer a conversão. E o inverso. Então se eu perdi 26 dBm, então eu vou dividir isso em 10, 10, 3, 3. Então menos 10 significa dividir por 10. 1 miliwatt dividido por 10, 100 microwatt. E vou pegar 100 microwatt, dividido por 10 de novo. Encontro 10 microwatt. Menos 3 significa metade. Então vou pegar 10 dividido por 2, que é o primeiro menos 3, eu tenho 5 microwatt. Menos 3 significa metade do anterior. 5 dividido por 2, 2,5 microwatt. Então eu digo que 26 dBm é equivalente a 2,5 microwatt de potência. Então não é tão difícil calcular. Se você pegar qualquer material, qualquer manual de fabricante, você já tem condições de saber quantos microwatts aquele equipamento é capaz de transmitir, de ofertar para você. E aqui novamente o conceito isotrópico, né? Eu tenho lá uma antena
de 100 mW. Então, nesse ponto aqui eu perdi 3 mW, ou seja, metade. Então, 100 mW chegou aqui, 100 dBm, 50 mW. Obviamente, perdi, estou com 17 dBm. Tenho mais, perco novamente 50%, porque eu estou perdendo 3 decibel no cabo. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter 50 dividido por 2, 50 mW. Tenho agora perdendo no meu conector mais 3. Então, eu divido novamente por 2. 12 watts, 12 miliwatts, equivalente a 11 dBm. Então, eu vou pegar, dividir por 2, dividir por 2, dividir por 2. Aí, agora, eu vou acrescentar mais 12 dBm, que é o ganho da minha antena. Então, 12 dBm, na verdade, eu vou ter 10 mais 2. Então, 10, eu vou multiplicar por 10. Então, basicamente, eu vou ter, com mais 2 dBm, eu vou ter aproximadamente 200 miliwatts na saída da minha antena. Então, esse cálculo, quando você está projetando a antena, é super importante. Desse pré isotrópico é o ganho que está direcionado à antena. Então, quando você compra uma antena, você pergunta quantos dBi aquela antena é capaz de radiar em todas as direções. É um ganho que chamamos de ganho passivo, tá? Porque, na verdade, quem aumenta o ganho é o equipamento em que você gera, o equipamento que gera ganho no seu ambiente, que é chamado de amplificador. A antena, ela não é um amplificador, ela vai ampliar o raio de ação. Por isso que nós falamos que a antena é um elemento de ganho passivo. Ele aumenta a percepção espacial para você capturar o sinal. Lembrando que a antena é responsável de transformar o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas e o inverso, transformar a onda eletromagnética em impulso elétrico. Tá? Isso que eu acabei de falar para vocês. Então, a antena nunca degrada, ela sempre melhora o desempenho. Obviamente, quanto melhor o desempenho da antena, melhor a performance da sua rede. Então, ambiente. Né? Para ambientes internos é muito raro percebermos sinal diretamente. Recebemos sinal diretamente, porque não existe visada. Por quê? Porque o sinal ele é espalhado em todos os sentidos. Por isso que nós chamamos de antena isotrópica. Ela irradia por todos os lados. E, obviamente, qualquer sinal que chega para você, ele bateu em algum lugar. Por isso que nós falamos sinal refletido. E, obviamente, para você encontrar os melhores lugares para posicionar a sua antena, é você fazer uma avaliação da localidade, que é chamado de Site Survey. E com isso, gente, terminamos essa parte aqui de análise de interferência dentro da sua rede sem fio. E espero vocês na próxima aula para nós aprendermos um pouquinho das principais terminologias e tecnologias de rede sem fio. Um abraço e até lá.